professores. Eu sou a professora Mariana Fidelis e vou estar hoje aqui mediando essa mesa, dando continuidade ao evento, a sessão 1 de comunicações, chamada Deveres e Direitos. E vamos começar então com o João Vitor Gonçalves de Souza, apresentando o julgamento em cena para a táxis emancipatória em a decisão de Brecht. Bom dia, companheiros. Gostaria de saudar primeiramente a mesa, a Soraya, Cristiane, Ana, Margarida, presentes. Gostaria de saudar também os demais presentes aqui no auditório. E, primeiramente, a peça A Decisão de Brecht, pensei nessa possibilidade por apresentar uma perspectiva de um teatro pedagógico, um teatro que dê a possibilidade à conscientização dos membros através de um estranhamento, certo? O julgamento em cena, embora seja um nome bastante convidativo, eu utilizei a ideia de em cena para, na verdade, trazer uma perspectiva de encenar, certo? A minha ideia com esse trabalho é apresentar, então, possibilidades metodológicas de emancipação a partir do teatro, principalmente por tratar de um trecho de uma peça tão decisiva para Brecht, que é A Decisão. De forma introdutória, falo que A Decisão é uma peça que é ali do final dos anos de 1929, 1930, e ela dá a possibilidade de Brecht apresentar a perspectiva do estranhamento. Em relação ao enredo, podemos dizer assim, são 4 camaradas, certo? Que começam então a fazer, distribuir panfletos, e um deles acaba, digamos assim, errando esse movimento de entregar os panfletos, é descoberto pela polícia e posteriormente é dada a decisão dentre os membros ali, os camaradas, de assassinato, certo? E esse assassinato ele vai ser um assassinato bastante estranho, porque se pode dizer assim que é um assassinato devido aos processos legais aí e tudo mais, porque na verdade o camarada ele morre em nome da causa, certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eles colocam então para esse camarada a possibilidade também do esquecimento. Por quê? Porque esse camarada, depois que é morto, ele é levado então para a mina Tikal, para que o corpo dele pereça e que nunca mais seja descoberto, que o segredo assim continue. A peça é uma peça curta, recomendo a leitura, são ao todo 38 páginas. A minha edição é da Paz e Terra, a terceira edição, certo? E como Brecht foi muito feliz, como qualquer sentença, ele coloca o texto desse dispositivo, digamos assim, que é a parte no qual a gente consegue entender, em resumo, os fatos que foram apresentados. Então, minha primeira parte vai ser apresentando esse veredito, então, e a segunda parte vai ser uma leitura um pouco mais lúdica de um texto que eu preparei. A peça é composta por um coro de controle, certo? E por 4 agitadores, assim como os camaradas que fazem parte. Esses 4 agitadores, eles vão ser como se fosse a voz do regime, e o coro de controle vai ser, na verdade, o público que é convidado, então, a participar dessa peça teatral. É interessante observar nesse convite da peça teatral, que é justamente a quebra da quarta parede, digamos assim. E é justamente nesse convite que há a possibilidade de um engajamento com o público e até mesmo o descontrole com os resultados. Diferente, por exemplo, de um teatro mais aristotélico, burguês, no qual a gente pensa que os resultados são controlados e que aquilo que está ali presente é apenas uma peça para ser admirada. Lembro também que nessa possibilidade de admiração, Benjamin fez críticas ferrenhas aí à questão do cinema. E essa perspectiva do cinema que eu falo é justamente sobre controlar o inusitado. O veredito da peça, então, nós decidimos. Então, ele tem que desaparecer completamente.
pois nós precisamos voltar ao nosso trabalho e não podemos levá-lo nem deixá-los aqui. Portanto, temos que matá-lo e jogá-lo na mina de cal, pois o cal o queimará. Não encontramos outra saída. Como o tempo era pouco, não encontramos outra saída. Esse tempo é especificamente 5 minutos que ele tem para a perseguição policial que está havendo. Assim como o animal ajuda o animal, também nós desejamos ajudá-lo. Aquele que lutará conosco pela nossa causa distancia 5 minutos dos persecutores. Pensamos numa alternativa melhor. Por fim, Brecht nos apresenta. Seu relato nos mostra o quanto é necessário para se transformar o mundo. Raiva e pertinência, saber e revolta, intervenção rápida, profunda ponderação, fria tolerância, infinita perseverança, compreensão da parte e compreensão do todo, nos ensinando pela realidade é que podemos transformar a própria realidade. Essas páginas são as páginas 63 e 64. Me restam ainda 9 minutos, então eu vou iniciar o meu texto. Esse texto, ele tem embora seja um tema bastante denso, a ideia é trazer um texto muito mais sensível a essas mudanças e possibilitem também um debate ainda mais amplo. Então eu inicio. Vivenciar o caos a partir do anonimato representa o limite da existência humana. Essa condição evidencia uma existência fragmentada, marcada por aparições efêmeras que carecem de uma narrativa coerente para que os fatos possam ser compreendidos por meio de palavras. A perenidade do corpo humano, aliada à sua fragilidade, expõe então essencialmente vulnerável como é a vida. O ser humano, longe de ser heróico, é fundamentalmente finito. Nesse sentido, o autor, segundo Brecht, não assume o papel de herói, mas atua como um intérprete e se mantém consciente de sua separação do personagem, evitando qualquer fusão mística ou transcendental. A obra de Brecht carrega, além de um caráter pedagógico, um olhar didático, revelando as dinâmicas por meio de situações concretas que expõem as forças opressoras presentes na sociedade. Ao identificar e compreender essas forças, o indivíduo encontra a possibilidade de emancipação. Aqui, o teatro não escapa dessa realidade, mas a ilumina, oferecendo ao espectador ferramentas para reconhecer e superar as estruturas de dominação que moldam sua existência. O elemento épico do contexto teatral e literário, certo? Já que são utilizados de ambos, é um recurso pelo qual o autor pode intervir diretamente na narrativa, expressando sua visão do mundo, bem como retratando os valores, conflitos, transformações de sua época. Por meio do épico, são detectados aspectos como lugares, classes sociais, profissões, raças, gêneros e a luta por emancipação, conferindo ao texto uma dimensão crítica e reflexiva. Esse elemento promove um movimento de engajamento, ou seja, um interesse em fomentar uma livre discussão, utilizando uma narrativa como meio de educar e mobilizar o público. Refletir sobre o caráter humano demonstra como um conceito íntimo e único de gestos estão dispostos, considerando as lutas como uma série de esforços, sofrimentos, satisfações, recusas, decisões que não podem e não devem ser totalmente conscientes, assim como as vivências que também muitas vezes não são conscientes, que nunca podem ser reduzidas, mas podem ser reconhecidas. Nesse instante, o resultado encontra na soma da experiência e a transmutação. A obra se materializa como parte do seu eu, e o público determina qual peso as obras terão na balança do mundo. Aqui, o lugar da história torna-se possível para observar a intencionalidade da reprodução que afasta o outro e transforma seu olhar em enquadramento, dando significado às ações e tornando apenas entes de reificação. Um processo que a natureza dinâmica e criativa das coisas passa a aprender, determinando características, fixidez, automatismo, passividade de um objeto inorgânico, perdendo sua autonomia e autoconsciência.
Brecht, então, ele subverte a lógica da empatia ao colocar o espectador diante do estranhamento, ou seja, um estado em que o fluxo dos acontecimentos é interrompido para instigar o pensamento crítico, como afirma Benjamin em seu texto, na sua segunda versão do texto Ensaio sobre Brecht, aqui presente também na mesa. O objeto do teatro épico é interromper a ação e não ilustrá-la ou estimulá-la, permitindo que a descoberta das situações se dê por meio das interrupções significativas. Nesse sentido, a arte é utilizada como um instrumento político e de reconhecimento de possibilidade. A descoberta das situações, no teatro épico brechtiano, se processa pela interrupção dos acontecimentos. A razoável comparação, então, desses discursos de verdade se organiza a partir de uma contingência histórica, devemos lembrar disso. Não seria correto afirmar que a verdade consiste apenas em uma relação com o discurso, mas sim que mantém consigo uma relação conforme práticas discursivas que eventualmente acabam por constituir o discurso científico, mas também os objetos que ocupam de estudar e os tipos de enunciados e conceitos por eles utilizados. As possibilidades para desvelar essa elucidação podem ser observadas nas práticas literárias, digo especificamente as práticas ocidentais, que ao longo dos séculos apoiaram-se ao verossímil, ao natural, ao científico para deslocar preceitos e construir uma teoria da riqueza e das produções. Devemos lembrar que o teatro épico de Brecht, essa emancipação do espectador implica em evitar essa catarse, a profunda identificação emocional com o herói trágico, em favor de uma ruptura ativa com a narrativa, e continua no teatro dramático clássico. Citando Benjamin, o espectador ele deve ter a possibilidade de ator também. O espectador pode entrar em qualquer momento na sala, assim o público representa uma assembleia de pessoas interessadas, que não precisa mais seguir o personagem em todo o enredo para captar a narrativa, ganha então uma autonomia crítica. A principal função do teatro épico é inserir os espectadores de forma ativa na história, rompendo com a passividade e convidando-os a participar concretamente do processo histórico. Essa abordagem não apenas narra eventos, mas o contextualiza, instigando o público a reconhecer as forças que moldam a realidade do agir sobre eles. Devemos lembrar, no teatro épico, o ator, em vez de ser o herói, é um intérprete que lê o mundo, sem se confundir com o personagem, o que reflete, então, esse caráter pedagógico, um instrumento contra as imposições coercitivas dos outros discursos. Também devemos rememorar que a definição não é suficiente, pois exclui aspectos fundamentais do humano, como sonhos, emoções, crenças, que, embora imateriais, são essenciais para entender a complexidade dessa realidade. Essa perspectiva ecoa num pensamento que Benjamin coloca como um pensamento espiritual, que afirma a própria arte pressupõe a existência corpórea e espiritual do homem. Nas partes já conclusivas, me coloco então. Sempre que somos chamados a narrar nossas experiências, tendemos a preencher lacunas, incoerências e vazios com alguma forma de ficção. O mesmo ocorre quando tentamos relatar um sonho, algo intrinsecamente fugaz e esquivo, e que, ao recontá-lo, acabamos editando a memória, preenchendo suas lacunas com a imaginação. Assim, a construção da noção do eu também é permeada pela ficção. Por exemplo, alguém me pergunta quem és, e logo respondo: sou Soraya, João, Cristiane, Ana. Percebo que um tanto de ficção se insinua nessa resposta. A definição, por si só, não me satisfaz. Pensar a realidade e as ficções é refletir sobre as relações e os acordos implícitos nas categorias que usamos para significar o mundo. Essas convenções
tornam rituais de reconhecimentos repetidos continuamente, nos quais as ressignificações transformam em sujeitos. Contudo, o julgamento, por mais rápido que seja, é impotente diante do tempo. Essa importância é a angústia mais sólida da vontade. A realidade. Agora, pergunto, onde está a decisão? Ela está no palco, sim. Mas não é apenas uma figura de cena. Ela se disfarça nas máscaras que nos cercam, na banalidade das verdades impostas, no peso de cada dever e na empatia que nos faz aceitar as ordens sem questionar. Ela não é só aquele que grita as ordens, mas o próprio que nos empurra para a conformidade, para o medo de não obedecer. E a pergunta mais urgente não é onde está, mas sim, até quando seremos cúmplices dessa decisão. Assim encerro minha fala. Agradeço a todos. Obrigada, João. Então, agora a gente passa a segunda comunicante do dia, Soraya de Assunção Gomes, com o trabalho Entre o Dito e o Formado, ecos do caso Favela Nova Brasília, na formação da Academia de Polícia Civil em Pernambuco. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa de Mariana. Sou mestranda no Programa de Direitos Humanos aqui da Universidade Federal de Pernambuco, onde o meu objeto de estudo é violência policial. Eu estudo uma sentença específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a sentença do caso Favela Nova Brasília, que é a primeira condenação brasileira por violência policial pela Corte Interamericana. Nessa sentença, a Corte estabelece alguns requisitos que o Estado brasileiro deve seguir. E chama a atenção os requisitos quando fala da formação policial. Além de determinar que a violência policial é cometida pelos agentes do Estado brasileiro, ela existe racismo estrutural e criminalização da pobreza, ele deixa bem evidente na sentença essa problemática. E ele estabelece esses requisitos em relação à formação policial. Então, quando eu analisei essa sentença, eu quero fazer um recorte aqui para entender como a Polícia Civil de Pernambuco está implementando essa recomendação da Corte Interamericana em relação à formação. Então, eu pretendo analisar nessa pesquisa como está sendo implementado esse padrão, tá? De redução aos parâmetros de uso de força, como os policiais são formados. O meu método, ele é o hipotético dedutivo, eu tenho uma hipótese ali que existe uma capacidade de implementação dessas recomendações da Corte pela Academia de Polícia, já tive acesso à grade curricular e fiz uma pré-análise, estou analisando em profundidade os documentos e percebemos assim, que tem uma abertura para a implementação disso, mas aí eu preciso entender como esses policiais estão sendo formados na prática, dentro da própria academia. Então, eu submeti o meu projeto ao Comitê de Ética daqui da universidade, foi aprovado, e vou começar a coleta dos dados empíricos lá na Academia de Polícia, na Acadecol, e vou procurar entender como é que esses policiais entendem o poder que eles têm na mão sobre o poder legítimo do uso da força, se eles entendem a grandiosidade desse poder que eles detêm para tratar as pessoas, se eles entendem todas essas questões e como isso é passado dentro da academia para eles. Basicamente é isso, tá? Agora eu vou passar Obrigada, então, Soraya. Vou passar agora para a Cristiane de Almeida Santa Rosa, não é isso? Com o trabalho Gabriel Salles Pimenta e outros versus Brasil, um estudo de caso sobre a implementação das medidas de não repetição. Bom dia a todos e todas. Eu também, como Soraya, sou
mestranda em Direitos Humanos pelo PPG-DH, da UFPE, e eu vim compartilhar um pouco da minha pesquisa também. O meu orientador é o professor Jaime Benvenuto. Primeiro eu queria só fazer um panorama da escolha desse caso. Durante a graduação, eu participei da Clínica de Direitos Humanos. Eu sou de Feira de Santana, Bahia, e essa clínica é da Universidade Federal da Bahia, e a gente atuou como amicus curiae nesse caso. E a gente propôs também algumas medidas de não repetição que foram acolhidas na sentença. As medidas de não repetição sempre chamaram a minha atenção pelo poder de sair do caso concreto e tentar mitigar situações análogas, fazer com que outras violações a defensores de direitos humanos não aconteçam. A ideia dessas medidas são essas. Elas propõem alterações estruturais, né, envolvendo políticas públicas, enfim. Então, esse caso, ele fala a respeito de um advogado, que ele era mineiro, e ele foi para o Pará trabalhar defendendo trabalhadores rurais. E ele conseguiu reverter uma liminar para que aqueles trabalhadores rurais permanecessem naquela localidade. E ele sofreu várias ameaças, né? E pediu, na época, apoio à segurança pública, né, com relação a essas ameaças, mas ele sofreu um homicídio em plena luz do dia e o caso não teve nenhuma implementação prática por parte do país. Porque, assim, por exemplo, um homicídio não necessariamente ele é uma violação de direitos humanos, mas o país, nesse caso, ele não ofertou à vítima nem à família nenhuma solução para aquela situação. Então, o caso inicialmente ele foi para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que efetuou algumas recomendações que não foram atendidas pelo país, e diante desse não atendimento, a comissão recomendou que o caso fosse para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, em 30 de junho de 2022, houve a aprovação da sentença, e que foi reconhecido que o Estado brasileiro falhou, né, com relação ao direito à vida, ao processo, enfim. E dentre as medidas que foram sistematizadas, né, lá pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, existiam lá algumas medidas de não repetição. E o foco do meu estudo de pesquisa é exatamente essas medidas de não repetição. E aí, somado a essa questão, a gente, lá na Bahia, teve uma perda de uma defensora de direitos humanos, Mãe Bernadette, e que ela estava dentro do programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Então, assim, isso me chamou muito a atenção, que foi o que me incentivou a continuar estudando essa situação. E aí, na época, a imprensa divulgou que ela foi assassinada, inclusive, no local onde ela deveria estar protegida. E aí encontraram algumas câmeras, tipo assim, que estavam desativadas, coisas assim, a nível de R$100, sabe? O que me chamou a atenção para entender como que esse programa, né, ele poderia minimamente garantir que, de fato, as pessoas que protegem e que lutam por direitos humanos tenham um mínimo de proteção. Recentemente, inclusive, um caso envolvendo a segurança pública, né, uma professora que atua nessa área, Jaqueline Muniz, ela pediu ajuda também, proteção ao programa de defensores humanos. No relatório da ONU de 2024, também, a relatora, ela trouxe que o Brasil enfrenta diversos desafios nessa área, e, inclusive, ela fez um apelo, né, para que as autoridades se debruçassem sobre esse tema. Agora, na COP30, né, um pouco antes, mas foi lançado efetivamente lá, a gente tem a publicação o lançamento, né, desse novo plano de proteção a defensores de direitos humanos. Contudo, o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, eles tratam que já há uma movimentação da bancada ruralista, sobretudo, para um desmonte desse projeto que acabou de ser aprovado. Então, assim, a minha problematização é justamente essa, né? Como a gente conseguiria garantir, né, o mínimo de proteção para essas pessoas. Para trabalhar, né, na minha dissertação, eu escolhi uma triangulação de métodos.
No primeiro momento eu vou trabalhar com uma pesquisa mais descritiva, que é entendendo, né, o sistema interamericano, as medidas de não repetição em si, casos que tenham similaridade com o caso Gabriel Salles. No segundo momento, eu vou me debruçar especificamente, né, sobre o caso, no estudo de caso, entendendo, né, quais foram, como o Brasil está implementando essas medidas na prática. E no terceiro momento, porque o que me chamou a atenção foi porque a determinação para a reformulação desse programa, que foi uma medida de não repetição desse caso, exige uma participação paritária, exige que a sociedade, os defensores e defensoras também participem dessa construção desse plano. E aí, nesse sentido, eu vou analisar os documentos, os relatórios, as atas, já estou me debruçando sobre eles, para entender se essa participação foi efetiva, no sentido assim, dos entraves burocráticos, porque, por exemplo, a gente entende que quando há reuniões, né, que envolvem assim, a nível do país, tem a questão dos recursos, né, se de fato foi uma participação simbólica ou eles realmente interferiram nesse processo, né? E aí eu vou fazer essa análise através do análise de conteúdo de Bardan para entender esse processo e essa participação social, que é o ponto resolutivo 15. Basicamente, a gente já está mais avançado, né, em relação a essa pesquisa, a gente defende agora já no meio do ano que vem e estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigada. Então, agora a gente passa a apresentação da Ana Margarida dos Santos Silva, com o tema Globalização e Tendências Jurídicas Antiformais, uma análise baseada nas reflexões de Franz Mayer. Bom dia a todos. Quero cumprimentar meus companheiros de mesa, cumprimentar todos os presentes. Meu nome é Ana Margarida, eu sou mestranda em Direito Público, mas pelo programa de pós-graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Integra a minha pesquisa, é o par central da minha pesquisa, porque eu estou pesquisando o movimento ESG enquanto modelo autorregulatório e a boa parte da pesquisa é dedicada a analisar o contexto em que surge o movimento ESG e principalmente como no processo de globalização e no atual estágio do capitalismo financeirizado em que estamos, há um favorecimento de regulações não formais, não estatais. O referencial teórico da minha pesquisa é baseado nos textos do professor José Rodrigo Rodrigues e do professor Bill Scheuermann, que revisitam Franz Neumann para analisar como, ainda em 1942, Franz Neumann, ao analisar o Estado nazista, antecipou características e fenômenos que estão presentes no processo de globalização que a gente está vivendo, principalmente no declínio do direito formal clássico. E a perda da capacidade estatal de regular e controlar as grandes corporações, né? Então, é uma pesquisa biográfica, tem caráter exploratório, tem uma natureza mais básica. Mas eu entendo muito relevante por conta do contexto da globalização. A gente está vendo o favorecimento dessas normativas, dessas regulações e normas não formais, não estatais, e não são vinculantes, não tem muita fiscalização, né? E aí, pegando um pouco do que está presente, né, no trabalho, é justamente como o Franz Neumann ele vai criticar as reflexões teóricas de Carl Schmitt de justificação do Estado nazista, mas ele reconhece que Schmitt observou
e acertou ao prever fenômenos reais que decorrem da transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista no período entre guerras, justamente que foi a perda da capacidade regulatória do Estado, que eu mencionei, e a formação de grandes blocos de países, a formação de grandes blocos regionais, como a gente vê hoje, a União Europeia, o BRICS. E Neumann criticava o caráter nazista dessa visão, mas ele reconhecia que o declínio do direito da força estatal era um fenômeno ocorrendo, um fenômeno prático, que decorria não só de questões geopolíticas, mas da própria lógica econômica do capitalismo monopolista que estava vigorando no momento. E ele defendia que o declínio do direito formal clássico, que era estruturado em normas gerais, claras, públicas, prospectivas, né, perde força na transação do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista no período pós-Primeira Guerra, principalmente porque grandes conglomerados econômicos se beneficiam dessas regras mais flexíveis, menos vinculantes, negociáveis e particularizadas. E aí o Bischoff destaca que essas características também podem ser observadas no processo de globalização, onde a gente pode observar o crescimento de tendências jurídicas antiformais. Eu também analisei esse período de transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, onde marcado pela concentração do capital, financiarização do sistema, a formação de cruxis e cartéis, a dependência de políticas e estratégias permissivas e a ampliação das desigualdades. E essa estrutura favorece a redução do papel do direito formal e favorece instrumentos jurídicos moldados nos interesses das grandes corporações transnacionais. E aí o Scheuermann destaca 3 principais exemplos dessas experiências jurídicas antiformais, principalmente da atuação de instituições transnacionais, como a arbitragem internacional, que é marcada pelo sigilo, não tem publicização dos processos, são utilizados os princípios presentes na lei mercatória, mas são os princípios vagos, como o da boa-fé. Isso beneficia agentes econômicos poderosos, né? O crescimento do soft law e da autorregulação corporativa, porque as grandes corporações hoje criam códigos de conduta próprios, que não são vinculantes, não são fiscalizados, eles são pouco aplicados, e na própria atuação da Organização Mundial do Comércio, que tem cláusulas muito amplas e excepcionais, os julgamentos também são sigilosos, falta transparência, e isso tudo enfraquece os princípios básicos do rule of law, né? E aí, como conclusão, que Neumann, de fato, antecipou com grande precisão os desafios jurídicos que são gerados pelo processo de globalização, a formação de um capitalismo com forte impulso monopolista e financiarizado prejudica as bases de um direito formal e democrático. E existem instituições transnacionais, entidades transnacionais que atuam para reforçar essas tendências jurídicas antiformais, beneficiando interesses privados e limitando a supervisão democrática. Então, eu encerro por aqui. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Ana. Então, a gente ainda tem um tempinho para discussão, né? Eu queria fazer perguntas para cada um de vocês, certo? Primeiro, agradecer a todos, né, pelas apresentações, pela disposição de vir, apresentar sua pesquisa e estar aberto para o debate, né? Eu não sou da área do direito, então, com
considerem isso nas minhas perguntas. Oi? Sim, sou da filosofia, política e epistemologia, enfim. Da teoria crítica, né? Então, desde o meio noivo também já conheço, enfim. Então, mas minhas perguntas vão ser mais assim, sobretudo de esclarecimento, né? Que a maioria de vocês fizeram apresentações muito curtas, assim, sobre a pesquisa, né? Bom, então, para começar com o João Vitor, João, eu queria, se você pudesse um pouco contar a história mesmo, para entender qual é a decisão que está em questão na peça, que não ficou tão claro assim. Eu queria entender melhor qual é essa decisão, se refere à decisão de matar, né, um dos personagens, que seria isso. E aí eu queria entender, assim, como é que você vê essa relação entre identificar a força de opressão e superar essa força de opressão, né? Que é esse caráter emancipatório que você vê, né? Benjamin também, enfim, no teatro de Brecht. E então eu queria saber como é que você vê essa vinculação, porque uma coisa é identificar, é compreender, né? Outra coisa é superar essas forças de opressão. Como é que você vê essa relação? E como é que a gente passa da identificação para a superação, né? E qual seria o lugar do espectador dentro da peça, né? Você fala da interrupção e dessa atividade que o espectador assume, né? Então aí ele tomaria o papel do juiz, é isso mesmo? E qual seria a importância, assim, de, no dia a dia, a gente assumir esse papel de juiz, enfim, se você puder refletir um pouco sobre isso, certo? Vou fazer todas as perguntas e depois a gente passa, tá bom? Então, para a Soraya, muito interessante sua pesquisa, né, mas você passou muito rapidamente e eu queria que você falasse mais, então, qual é a hipótese, certo? E se você puder também falar um pouco mais sobre esse caso, né, Favela Nova Brasília, que você trouxe, foi o primeiro caso de violência estatal, né, quer dizer, sentenciado como violência estatal no Brasil, né, então se você puder retomar um pouco, contar pra gente que caso é esse, né. E aí a minha pergunta vai mais assim, para entender um pouco o seu projeto, no começo ainda, né, mas eu queria saber se a sua intenção é entender a importância do estudo desse caso dentro da formação, né? Aí minha pergunta é, só da formação ou você também vai investigar a atuação desses policiais? Entende? Porque eles vão ser formados e vão passar a atuar. Então, uma coisa é você pesquisar o impacto somente dentro da formação, mas acho que a pesquisa completa deveria considerar também a própria atuação desses policiais, uma vez formados, né? Enfim, queria entender como é que você está vendo isso dentro da sua pesquisa. Para a Cristiane, mais ou menos a mesma pergunta, né, que você fala desse caso do Gabriel Salles Pimenta e outros versus Brasil. Eu queria entender que caso é esse, se você puder trazer mais elementos, né, e de como foi, enfim, e qual a importância, né, para a consolidação dos direitos humanos no Brasil, fazer rapidamente essa ligação também que, enfim, não ficou tão claro, foi muito rápido, né. E para a Ana Margarida, muito interessante a sua pesquisa, né? Não tem muita pesquisa sobre o Franz Neumann no Brasil, assim, e achei a hipótese também bem construída, assim, interessante mesmo, de estabelecer essa ponte, né, entre o momento hoje e aquele momento, né, enfim, entre guerras, né, antes um pouco da Segunda Guerra, abrangendo ali até o final da Segunda Guerra, talvez, né, esse período que ele escreve. Enfim, eu queria saber se você consegue estabelecer alguns parâmetros também em relação ao fascismo, porque dentro daquele contexto da ascensão e não só de ascensão, mas de poder mesmo, né, do nazismo na Alemanha, enfim, é muito óbvio, né, a centralidade do nazismo dentro daquele contexto. E hoje em dia, eu queria saber, assim, como é que você atualiza dentro do esquema de Franz Neumann, naquela época, o nazismo tinha uma função muito importante dentro dessa digamos, desimportância do Estado, né? E hoje, como é que você vê esse elemento do nazismo dentro desse contexto de globalização? Deu para entender a minha pergunta?
Né? Certo? Então você está querendo defender a importância do Franz Neumann, né, hoje, dentro desse contexto de globalização, e a minha pergunta é, ok, concordo, mas e o fascismo hoje, né? Como é que esse elemento pode ser atualizado também? Isso, obrigada. Especificamente, eu fiz a apresentação, mas não me apresentei. Coisas comuns. Sou João Vitor Gonçalo, sou mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco em Direito e trabalho com o Walter Benjamin para pensar uma possibilidade a partir do direito. É uma leitura especificamente do autor chamado Christopher Menck. Vamos lá. Eu acho que a sua observação foi bastante feliz, contar como é que é essa peça. Acho que fica até bacana isso daí. Assim, a peça em si, Brecht ele busca apresentar justamente até que ponto o engajamento público pode haver essa possibilidade revolucionária. Então, o que acontece é o seguinte, são 3 camaradas que se juntam e pensam assim, vamos fazer uma revolução. Só que, ao passar dessa tentativa de revolução e tudo mais, eles veem que, na verdade, o regime ele não quer que haja essa revolução. Então, em momentos do texto em que o camarada, que posteriormente vai ser morto, ele fala, eu quero liberdade, eu quero autonomia, e a todo momento ele é interrompido com a ordem falando, case-se. A todo momento que é dada essa possibilidade de emancipação, a ordem é falada, cale-se. Acredito que não tenha possibilidade maior para demonstrar o que ele está querendo criticar ali. Benjamin, à época, ele tinha, inclusive pelo Instituto de Frankfurt, sido financiado para visitar Moscou. Um livro chamado Diário de Moscou. Fantástico. E esse livro, ele, de um lado, ele trata de um romance, certo? Com uma mulher casada. É interessante porque o Benjamin está tratando ali em primeira pessoa, as Elasses, a mulher casada naquela ocasião, mas de outro ele vai visitando. Primeiro ele reclama do frio da Rússia e depois ele reclama dos museus, das possibilidades críticas que não são apresentadas e até mesmo da forma que é demonstrado a arte para a população russa. De um lado, essa arte ela convida a uma possibilidade de emancipação, mas nas ruas que ele vê fome. Então, é essa contradição que Benjamin observa em seus escritos e que, após o encontro com Brecht, eles vão discutir sobre essas questões. De um lado, ele diz nas últimas linhas do texto, a realidade é algo bastante banal, mas toda revolução deve ser feita a partir da realidade. Então, são essas as possibilidades que são apresentadas. Uma outra questão que há, a leitura que eu faço de Brecht é a partir do Benjamin. Isso me deixa bastante confortável. Por quê? Porque no ensaio sobre Brecht, Benjamin vai falar que talvez uma possibilidade de ler a sua filosofia através de uma arte seria através do teatro épico. Então isso me deixa bastante confortável. Os elementos que apresentam então para esse caráter emancipatório, eu estaria sendo extremamente infeliz se eu falasse se fosse a partir da violência. Embora o direito ele apresenta a violência como um caráter de um lado paradoxal, existe o direito para manter a violência. De outro, a violência é a resposta ao direito a qualquer forma de emancipação. A força policial, as zonas cinzentas, por aí vai. A violência, acima de tudo. A decisão, então, ela é dada pelos camaradas. E ela relembra, então, uma possibilidade de uma verticalidade do direito. O direito agindo a partir do mais forte. Poderia se pensar assim. E não numa perspectiva de uma horizontalidade, que é quando realmente há o juiz.
O juiz ele coloca as partes, então, numa figura de uma proximidade entre ambos e, a partir disso, ele decide qual dessas narrativas vai ser a narrativa vencedora. Certo? Possibilidade do Benjamin, se fosse falar por Menck de uma perspectiva emancipatória, seria uma possibilidade da educação, da memória, ou até mesmo de reconstruir os cacos da história. Poderiam ser essas as respostas que, por exemplo, o Benjamin não deu. Mas eu me sinto também bastante feliz de dar essas respostas, por quê? Porque o Michael Levy falou que quando a gente lê Benjamin, boa parte daquilo que a gente lê também é aquilo que a gente diz, ou a forma que a gente diz. Benjamin lhe dá uma possibilidade de pensar fragmentariamente. E, no caso, até porque a sua literatura é fragmentada. O seu livro, que é As Passagens, não foi finalizado, embora seja um calhamaço deste tamanho aqui. E sobre a questão da vinculação e compreender as forças de opressão, o engajamento com o público, a questão do teatro pedagógico. Benjamin, uma das partes mais felizes que ele tem nas teses sobre o conceito da história é a ideia de escavar, no caso, enviar a história contra aquele, certo? E essa frase em si, ela vai acompanhar o Benjamin durante sua fase mais madura, digamos assim, de concepção. Seus anos finais, ali dos anos de 1940. De um lado, ele critica justamente essa história oficial, que é um assunto pouco explorado ainda. A história oficial é a história dos vencedores, e nos dá a possibilidade de escavar essa história e mostrar a história dos vencidos. Ele se lembra, uma história que está ligada a um progresso técnico, a uma perspectiva de ultrapassar os fatos sem antes degustá-lo e tudo mais, é sempre uma história aliada à opressão. E tem em suas costas uma soma de cadáveres, uma questão até mesmo de espólios de guerra, digamos assim. Eu tenho 5 minutos, né? Esses são 5 minutos? Pronto. Então, qual o lugar do espectador da peça? O lugar do espectador da peça é justamente no engajamento. É justamente no estranhamento. Nós, nas peças de Brecht, nós não vamos ao teatro para admirar as belas cenas ou para dar gargalhadas. Nós vamos para nos ver no palco. Nós somos convidados a fazer parte da tribuna, inclusive como elemento metodológico. Brecht, ele fala, elemento, no caso de Brecht, ele coloca essa afirmação. O teatro é um teatro de tribuna, que dá a possibilidade do ator questionar o público questionar o ator, e assim fazer uma peça comunitária, assim fazer o engajamento político. E o político, ele só pode existir a partir da participação pública. Então, eu acredito que, eu espero, na verdade, se não ter respondido, ter provocado ele a mais. E os amigos aqui presentes. Agradeço por esse momento de fala, amigos. Obrigada, Mariana, pela pergunta. Eu vou poder esclarecer, porque eu deveria ter falado do caso, mas eu fiquei um pouco nervosa quando eu falei. Vou tratar primeiro do caso, para depois trazer a hipótese da conexão, tá? O caso do Favela Nova Brasília aconteceu no Complexo do Alemão, nos anos de 94 e 95. Foram 2 operações policiais, onde morreram 24 pessoas nessas 2 operações, todos homens, negros. E esses homicídios, eles foram classificados como auto de resistência, com aquele discurso, vamos combater a criminalidade, então é permissível cometer esses homicídios. Tá? Então, teve essa sentença, o caso foi levado, e além desses homicídios, existiu também a violência sexual contra 3 mulheres, entre elas 2 menores, cometida por policiais também. Então, esse caso, o governo brasileiro não responsabilizou, não teve investigação, foi classificado como auto-resistência e ficou por isso mesmo.
Então chegou na Corte Interamericana e teve a sentença proferida no ano de 2017, onde afirma o caso foi 95 e 94, e a sentença veio sair da Corte Interamericana em 2017. E é a primeira condenação brasileira, como eu falei anteriormente, por violência policial. Então, nessa sentença, ele estabelece vários requisitos. E o que é que me chama? Tanto sobre a questão de gênero, caso de vitimização dessas mulheres, para não cometer a revitimização, como deve ser o limite do uso da força, todas essas questões são tratadas. Mas o que me chamou a atenção em si, para desenvolver minha pesquisa, é a recomendação sobre a formação policial. Então, por isso que eu vou para dentro de uma academia de polícia fazer essa investigação para entender se aqueles parâmetros que estão estabelecidos lá está sendo, vamos dizer, seguido pelas academias de polícia. Só que eu não posso analisar todas as academias de polícia, então eu faço meu recorte para a área de Pernambuco. Então eu trago uma hipótese, tá? A minha hipótese é: a decisão interamericana, ela possui um potencial transformador sobre a formação policial, mas a sua eficácia depende da capacidade institucional da Acadecol de Pernambuco de internalizar esses parâmetros normativos, bem como da existência de mecanismos de apoio pedagógico e cultural capazes de sustentar mudanças efetivas. Você falou aqui assim, seria interessante analisar esses policiais que são formados depois, quando eles estão na prática em si. Mas devido ao tempo que eu tenho de pesquisa do mestrado, eu tenho que fazer alguns recortes. Eu gostaria de pesquisar muitas outras coisas. Mas eu aprendi aqui que quanto mais recortes eu fizer, mais densidade eu vou trazer, mais profundidade para a minha pesquisa. Então, o meu foco é a formação, porque eu entendo que é aquele primeiro contato com aqueles policiais, com toda aquela cultura policial, todos aqueles critérios. Então, eu vou focar na formação. Para isso, além dos dados, eu vou confrontar esses dados estatísticos, aliás, os dados empíricos que vão ser coletados lá na academia. Eu vou confrontar com os dados oficiais, com os documentos, a grade curricular que está sendo analisada, e essa questão, acho que deve para você entender através da hipótese. O meu eixo central é entender como é formado esse policial e como esse policial sai entendendo esses parâmetros. Eu quero entender se esses requisitos dessa sentença, que deveriam estar em todas as academias de polícia sendo debatidos, porque o que é que a sentença recomenda? Que esses policiais eles sejam formados com base em critérios de direitos humanos. E isso deveria ser uma recomendação adotada por todas essas academias. Eu quero saber, a Polícia de Pernambuco está fazendo isso? Quando, assim, o primeiro contato que eu tive com a grade, eu achei bem inovadora a da Polícia Civil de Pernambuco, assim, mas aí a gente precisa aprofundar mais o estudo para tirar as conclusões devidas. Eu acho que é isso. Obrigada. Então, Gabriel Salles, ele era um advogado. Sobre a questão temporal, só esclarecendo assim, você ficou meio assustada com o tempo, né? Gabriel, por exemplo, ele foi assassinado em 1982, mas o caso só foi julgado em 2022. Porque a corte, o sistema interamericano, ele não funciona como uma instância do sistema doméstico, né? Ele só é acionado quando todos os mecanismos internos eles já foram esgotados. Então, assim, no caso Gabriel Salles, por exemplo, teve as investigações, só que, assim, houve uma paralisação, uma morosidade nessas investigações, então ficou muito tempo parado. E, assim, a família tentava de todas as formas, né, ter uma resposta sobre esse caso, né, ver a responsabilização. E quando ela já tinha esgotado todas as tentativas internas, esse caso vai para a comissão. A gente não consegue, apenas outros estados conseguem peticionar diretamente na corte. Vai inicialmente para a comissão, o caso. A comissão, ela faz aquela análise inicial, verifica se de fato houve a violação, se houve essas tentativas, né, de esgotamento no âmbito doméstico. E aí, ela inicialmente faz algumas recomendações para o país, antes de submeter o caso à corte. Fala, olha, Brasil, a gente identificou aqui um contexto de violação, que esse caso aqui houve uma omissão. E aí, o Brasil, ele não respondeu à comissão. Em alguns casos, por exemplo,
a Lei Maria da Penha, que ela é muito conhecida. É um caso que ele foi para a Comissão de Direitos Humanos e a comissão trouxe essa recomendação e o Brasil aprimorou, implementou essa recomendação. Não precisou ir para a corte, por exemplo. Já no caso Gabriel Salles, como não houve resposta do Brasil com relação às recomendações da comissão, aí o caso foi encaminhado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí segue, né, o processo normal, houve todas as partes, tem a produção de provas e ao final tem essa sentença. Se no âmbito interno a gente já tem, né, uma morosidade no sistema, imagine no âmbito internacional, né, que a gente tem hoje um número significativo de casos. Então realmente tem um lapso aí muito grande. E para as vítimas, né, tanto as pessoas que realmente sofreram, né, a violação, quanto para a própria família, que também são consideradas vítimas nesse contexto, né, é um caso que gera uma revitimização, né, um sofrimento maior, essa ausência de resposta, né. É o que a gente vive com relação à questão da ditadura também, né, que tem casos também que foram parar na Corte Interamericana. A Corte Interamericana, inclusive, falou, né, que se posicionou contra a lei de anistia, mas o STF, porque assim, a decisão da Corte, ela, em tese, ela é vinculante, ela tem que ser observada pelo país. Só que assim, se a gente for analisar as sentenças da Corte e a prática doméstica, a gente verifica que o Brasil, ele, por exemplo, paga a indenização, não há maiores problemas, apesar de ter uma morosidade também. Mas na questão de investigação, de responsabilização, a gente verifica que há uma resistência maior no cumprimento. E as medidas de não repetição, para mim, elas são importantíssimas por causa disso. Elas têm a capacidade de tentar, pelo menos, promover uma mudança estrutural, né, através de políticas públicas, enfim. Então, Gabriel Salles, ele era um advogado, ele trabalhava nessas questões de conflitos rurais. Ele era advogado do sindicato, como eu falei, ele era de Minas Gerais, ele foi para o Pará para trabalhar defendendo as pessoas em relação aos trabalhadores rurais, em relação a esses conflitos de terra. E aí os ditos proprietários, né, que tiveram essa liminar que o Gabriel atuou, né, indeferida, né, tipo assim, revertida, eles começaram a ameaçar o Gabriel. E aí o Gabriel solicitou apoio, né, a polícia falou sobre essas ameaças e o Estado brasileiro ele fracassou em promover o mínimo de proteção ao Gabriel e ele foi assassinado. Assim, na prática, as pessoas, né, reconheciam quem eram os mandantes, enfim, mas não houve a devida responsabilização. E aí, por esse motivo, o caso foi para a comissão e depois sentenciado em 2022. E é importante também que a Corte, né, por exemplo, no âmbito doméstico, se eu dou entrada numa ação, eu já tenho o meu pedido e o juiz ele fica restrito, de certa forma, àquele meu pedido. No âmbito criminal também, a gente tem o Código Criminal, ou o Código Penal, que, por exemplo, homicídio, a pena já estava estabelecida. Na Corte Interamericana, há uma maior discricionariedade. Então, dentro de todas essas decisões, né, tem essas medidas de não repetição, que foi o que eu escolhi especificamente porque eles pediram, a partir dessa, eles constataram, né, essa violação à defesa dos direitos humanos, né, ao direito à vida, sobretudo, e aí eles falaram, olha, Brasil, você vai ter que rever o seu mecanismo de proteção, que aí culminou nesse novo plano que a gente tem, que foi agora, nesse momento, né, publicado. Obrigada, Mariana, pela pergunta. Oi? Não, já está terminando já. Então, essa parte da minha pesquisa, o que o professor Kirchhoff fez foi pegar a análise de Franz Neumann sobre o caso nazista. Ele observou que o que o Franz Neumann analisou sobre o caso nazista, aquelas características também são observadas no processo de globalização, que é o desenho do direito formal clássico. Como ele observa, o enfraquecimento do poder do Estado para controlar as grandes corporações, a formação dos grandes blocos regionais. Mas uma das observações de Neumann é que
a Constituição de Weimar caiu, né? A República de Weimar caiu e que os capitalistas, os monopolistas, quase que imediatamente se aliaram ao Partido Fascista, porque eles tinham interesse, eles tinham interesses, né? Eles se aliaram, não teve nenhuma resistência. Então, assim, pensando, a gente está vendo um processo de ascensão de governo de extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos, e assim, né? E a gente está vendo também que grandes empresas e grandes empresários, bilionários, não estão muito incomodados com essa situação, não. Especialmente no caso dos Estados Unidos, a gente sabe que Elon Musk, Jeff Bezos, o Zuckerberg estão apoiaram a eleição, fizeram campanha e estão apoiando o governo. Então a gente está vendo esses vários paralelos. E aí tem a questão do protecionismo também, que o nome avaliava que os monopolistas alemães achavam que o Partido Nazista ia proteger as empresas, tem o protecionismo. Mas eu queria comentar, na verdade, que o professor José Rodrigo Rodrigues, que é meu orientador, ele fez um texto muito recentemente, que é o Terremoto Transnacional, que ele faz essa atualização. E ele analisa, é muito interessante, ele faz essa atualização, ele analisa no contexto atual, tentando atualizar o terremoto que foi o livro de Neumann sobre o caso nazista. Obrigada. Obrigada a todos. E agora a gente vai ficar com a segunda mesa de sessões, o que resta a filosofia. Obrigada.